Ora, seja muito bem-vindo à edição semanal do Think Tank. Como sabe, o Think Tank é um programa criado aqui no canal A Cor do Dinheiro para analisar a semana do ponto de vista político e económico. Também sabe que semanalmente estão comigo o Joaquim Aguiar, à minha esquerda, e o Jorge Marrão, à minha direita. Ora, o que é que vamos tratar esta semana? Primeiro, mais uma prova do fraccionamento da sociedade americana, comprovada pela decisão do Supremo Tribunal sobre o caso Roe versus Wade. Ou melhor, não é Roe versus Wade. Acabou por dar cabo da decisão de 1973, Roe versus Wade, que consagrou o direito federal ao aborto. Em segundo lugar, vamos ver a revolução, o contributo que Trump teve para isto. E em segundo lugar, vamos passar à cimeira da NATO em Madrid e o que é que ela representa para o novo mundo. E finalmente, vamos à Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o artigo publicado esta semana no Expresso, pela jornalista Ângela Silva, que diz, que cita Marcelo dizendo: ainda estamos longe do fim da história. Ora, é isso que vamos ver esta semana, mas eu não queria começar o programa de hoje sem lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidate. Agora sim, Joaquim, o Joaquim e o Jorge há praticamente 2 anos que dizem que a sociedade americana está fraccionada ao meio. O que aconteceu com a decisão do Supremo Tribunal vem confirmar isso. Camilo, na política, mexer em matérias estruturais tem por vezes a consequência de fazer saltar os fantasmas e os demónios que estavam lá escondidos. Na questão do aborto, não se está perante um confronto entre a vida e a morte ou entre Deus e o diabo. Está-se perante uma escolha ou uma possibilidade de escolha para quem precisa de utilizar um recurso de última instância, que é violentar uma mulher para lhe interromper uma gravidez. Isto só pode ser feito por vontade da mulher e perante circunstâncias excepcionais. Mas, quando se proíbe o aborto, está-se a fazer uma coisa muito mais grave do que quando se permite. Porque quando se proíbe, está-se a impedir que, em qualquer circunstância, uma mulher possa optar por esse tipo de recurso. Ou seja, o que o Joaquim está a dizer é: a decisão anterior não obrigava uma mulher a fazer o aborto, dava-lhe a possibilidade e ela tinha escolha. Agora nega-se a escolha. Agora é uma impossibilidade mesmo. Joaquim, e como é que Joaquim reage perante os críticos que dizem: bom, mas o Supremo Tribunal não disse que não se podia fazer aborto, isso é que cada Estado tinha que legislar sobre essa matéria? Ora bom, o que os políticos que alteraram a composição do Supremo Tribunal dos Estados Unidos para permitir a vitória das posições conservadoras, o que esses políticos querem, como aliás está a falar disse, de Donald Trump, foi Deus que quis que esta decisão fosse tomada. Portanto, o que estes políticos quiseram ao alterar a composição do Supremo Tribunal, como em Portugal seria alterar a composição do Tribunal Constitucional na vizinhança da votação de um tema importante da legislação, o que esses políticos querem é provocar a divisão na sociedade. Porque se quisessem resolver o problema, então a melhor maneira que têm de resolver o problema é permitir que exista o instrumento, mas condicionar a utilização desses instrumentos a um conjunto de normas. Ora, quando o que de facto fizeram foi acentuar a polarização na sociedade, estão muito mais longe da solução da questão do que estavam antes. Isto é, agora
passou a ser um confronto entre quem quer retomar a existência desse direito em confronto com aqueles que querem impedir a existência desse direito. Ora, há uma coisa que nas sociedades é inevitável. Não é que a história seja a memória da sociedade, mas a sociedade tem memória. Ora, na memória da sociedade americana, continuará a estar o período em que o aborto era livre. Estava autorizado. Tinha condições hospitalares e sanitárias asseguradas. Sim. E vão entrar agora, enquanto ainda têm essa memória, para um período em que o aborto passou a ser uma razão de confronto social. E, portanto, quem perde? Perdem as mulheres quando são apanhadas num contexto em que gostariam de fazer um aborto e não podem. Joaquim, e isto não fratura ainda mais a sociedade? É uma fratura, mas é uma fratura que é contemporânea de outras fraturas de intensidade idêntica. Portanto, nós estamos a assistir ao fim de um mundo e ainda não está em nascimento o mundo que há de substituir este. Ok. É isso que aqui há uns meses nós designávamos como uma crise de descontinuidade. Sim, eu já volto ao Joaquim, deixe-me só trazer o Jorge à conversa. Jorge, vocês denunciaram durante muito tempo, anteciparam durante muito tempo o fraccionamento da sociedade americana, praticamente ao meio. Isto é mais uma confirmação? Eu gostaria de pegar neste tema de uma forma um bocadinho diferente da do Joaquim e refletir mais do ponto de vista da arquitetura política institucional da América comparativamente a outros países. Eu trabalhei com uma pessoa que me dizia que é preciso ter cuidado que a inteligência está sempre uniformemente distribuída. Portanto, quando alguém toma uma decisão, temos que pensar que inteligência é que estava por trás daquela decisão. Às vezes não está. Mas temos que sempre partir desse princípio até para sermos intelectualmente honestos. Há nesta decisão política, e é importante perceber que os juízes na América, para chegarem onde chegam, ao Supremo Tribunal, são escrutinados, super escrutinados por toda a classe política e são eleitos pelas suas posições que tomaram ao longo da sua história como magistrados, como juízes. Portanto, isso não há dúvida nenhuma. Contrariamente em Portugal, em que é tudo num círculo muito fechado, em que agora se descobriu, enfim, num caso especial, descobriu-se um caso em que depois veio comunicação social e, no fundo, os opinion makers... Estamos a falar do Dr. João Cowpers, que entretanto, assumiu até a presença do Tribunal Constitucional. Exatamente. E, portanto, é preciso... E estamos a falar depois do outro, aliás, que não chegou a entrar para o Tribunal Constitucional, que foi nomeado e indicado também pelo PSD. Pronto. Portanto, só para nós percebermos. E, portanto, quando... Eu volto à minha tese do provincianismo cosmopolita. Quando o Primeiro-Ministro se pronuncia sobre uma decisão de um país como a América, o país das liberdades, que anda a defender a liberdade no mundo, que anda a fazer guerras para defender um conjunto de valores do Ocidente, e faz aquele tipo de intervenção leviana, é preciso nós, enfim, termos um bocado de condescendência para perceber que na política não deveria valer tudo. Pois. A decisão, para mim, politicamente, o que é que ela revela? Revela que o Supremo Tribunal quer devolver aos Estados, e isso é que é uma parte da divisão na América, porque a América estadual, federal, vai se dividir pelos Estados, não é só uma questão republicanos-democratas, é os Estados republicanos, os Estados democratas, a tensão é muito maior e, portanto, parece que o Supremo Tribunal faz uma leitura que diz, não, isto é um assunto que os Estados têm que se dedicar. Portanto, cada Assembleia que toma a decisão que vai entender. A Federação não tem que decidir sobre isso. E, portanto, é como se eu dissesse que lavo daqui as minhas mãos. Sim. Não é um assunto que eu possa impor a todos os Estados. É um assunto que os constituintes desses Estados têm que decidir como é que querem viver.
Ora, isto, para a América, é um fracionamento. Portanto, é uma espécie de eu diria, faço uma quinta, em que eu, na minha quinta, tenho regras diferentes da do outro. E por isso a classe política de Washington, federal, que também tem estadual, reage mal. Reage mal porque, na prática, queria voltar à decisão anterior. Onde é que isto politicamente tem significado? E tem significado por duas ordens de razão. Porque vamos ver, há uma tese, a tese dos partidos progressistas, milenaristas, em que a história é um atropelo. A história, está-se mesmo a ver o fim da história. O fim da história é sermos todos iguais, o mundo é perfeito, é o paraíso na terra, a justiça, e não aceitam que as comunidades a cada momento têm vontade própria. E, portanto, fazem uma linha reta. O que é que são confrontados? Que, afinal, a história não é uma linha reta. Tem avanços e recuos. A pergunta é, porquê é que este recuo se dá agora? E nós temos que começar a observar o que é que se está a passar no mundo relativamente ao recuo dos movimentos progressistas, centristas, e estão a ganhar peso os movimentos extremistas e conservadores. E, portanto, isto é um reflexo do que se está a passar no mundo. Há um psicólogo, um professor universitário canadiano, Jordan Peterson, que tem uma expressão que eu acho que revela o que está a passar muito sobre os temas da sociedade. They are gone too far. As pessoas estão longe demais. Querem impor a sua história aos outros muito rapidamente. E as comunidades não estão preparadas para isso. E o tema do aborto é um tema complexo. Como há pouco o Joaquim dizia, temos questões científicas, temos questões filosóficas, temos questões religiosas, questões do foro individual, da consciência individual, tudo isto são questões muito complexas. Retirar o direito, como o Joaquim dizia, é relativamente perigoso, porque direitos que as pessoas vão querer exercer por razões excepcionais, estamos sempre a trabalhar na zona da exceção, depois são criminalizadas por isso, também não é uma solução provavelmente boa para a sociedade. Portanto, temos que pensar qual é a forma. A questão que eu ponho mais é do ponto de vista político, eu não quero este assunto, não é um assunto que interessa. Isto é importante perceber, porque quem são os portugueses que podem defender a regionalização? Vamos admitir que isso era uma matéria que ficava para as regiões. Então tínhamos vários países, várias regiões com ideias diferentes. Só para nós percebermos que há matérias que temos de ter aqui algum cuidado da forma como gerimos no contexto. Uma outra dimensão que é importante nós percebermos é que o Sr. Trump, quando toma a presidência, ele reflete a América conservadora. E a arquitetura institucional que o protegia não era a arquitetura de Washington. Não é por acaso que ele teve uma luta sempre contra Washington. Esse é que é o ponto. Ele percebeu que uma parte dessa defesa estava no Supremo Tribunal e estava no sistema de alianças. E o sistema de alianças, e por isso é que é muito interessante ver, em sociedades que ele tentava... Era um sistema de alianças que não eram tradicionais na América, mas que privilegiavam aquilo que ele queria privilegiar. Países mais conservadores, como o caso da China e da Rússia, em que ele se aproximou. Portanto, tudo isto tinha uma lógica muito conservadora e que o Supremo ajudou a concretizar. Vamos transpor isto para Portugal para nós percebermos o que é que se pode estar a passar. O que é fascinante na sociedade americana é os contrapoderes relativamente aos poderes do momento. Ou seja, há um poder que é o poder político legitimado pelas eleições, mas depois temos instituições fortes que impõem comportamentos aos cidadãos. Fortíssimas. O Supremo Tribunal, Fortíssimas. O Banco Central. A crítica de um presidente na América, e é interessante ver que o Obama, quando foi das questões que se passou com a crise de 2008, e depois eu já não me recordo qual era o caso em concreto, mas é um julgamento em que ele diz que o presidente dos Estados Unidos não tem o número de telefone do presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Mas o Obama agora veio dizer que isto era um retrocesso civilizacional.
Portanto, isto revela a tal fratura brutal. Ou seja, nós, em Portugal, temos um país dominado pelo Estado e pelo Governo e pelo partido do Governo. Pois é. E depois temos uma sociedade civil e instituições políticas fracas e constitucionais que são arregimentadas a favor desse Estado. Claro. Ora, isto torna a sociedade a prazo. E não é exclusivo de Portugal, Jorge. E por isso é perigoso para quem é a favor do aborto e quem é contra o aborto. Sim. Porque nós temos que ter instituições que permitam que as pessoas tenham vontade própria. Nós estamos num programa em que tu tens o patrocínio da Prozis, e eu gostava de trazer isto porque isto é interessante pôr em cima da mesa. O acionista da Prozis faz um comentário e, ao que parece, há influencers que ele escolheu para ser influencer da marca que não estão de acordo com ele. Porquê é que as pessoas não fazem a seguinte pergunta? E se ele escolhesse os influencers com base só na ideia que ele tem das coisas? É verdade. Então, o ridículo é a liberdade que as pessoas querem ter para elas próprias, não querem dar aos outros. Ou seja, retirar a cidadania a uma pessoa que diz: eu acho que os bebés nos Estados Unidos passaram a ter mais direitos, estão mais protegidos. Não quer dizer que perderam, estavam todos de um lado ou do outro. Só disso. Se calhar aconteceu isto. E de repente nós temos pessoas contrárias a este. E, portanto, isso a mim preocupa porque, vamos lá ver, o nosso regime constitucional de liberdade é recíproco. O Joaquim é a favor do aborto, eu posso ser contra, ou vice-versa. Temos que admitir e vamos ver em comunidade como é que nós resolvemos isto. São opiniões, vivemos em democracia e temos que respeitar. E a história faz-se no período em que se vive. Agora, eu não posso impor a história para os próximos 2 séculos. Posso reconhecer os avanços, mas tenho que reconhecer que as sociedades têm movimentos de altos e baixos. Portanto, eu acho que este movimento conservador é preciso estar muito atento, porque ele começa a ter expressões muito fortes. Nós, quando não falámos na França no último think tank, é importante perceber que o segundo partido é o partido da Senhora Le Pen em França, coisa que era impensável. Pois é. Portanto, nós temos que perceber o que é que se está a passar. E se continuar, vamos lá ver, o extremismo e o vanguardismo e o progressismo e o milenarismo continuarem com isto tudo, vão esbarrar com as comunidades. Vai ser pior. A reação é pior. Sim. E depois o que é que acontece? É a parte interessante. É que vêm as pessoas do centro moderadas e, com tanta moderação, não percebem o que é que está a passar na sociedade. A única moderação possível é fazer refriar os extremos. Não é, como eu diria, não é ocultá-los, nem é pô-los em guetos, é refriar as posições, pois, o extremismo. Ele, quer à esquerda, quer à direita. O que é que o centro quer? O centro quer os extremos para se justificar como centro. Ou seja, que é uma coisa estranha. Que é o erro. Que é o erro. O erro não é o centro criar extremos para ser centro. É a política ir ao centro. Justificar a sua existência pelo facto de existirem 2 extremos. Claro. E, portanto, eles começam, parece que são gatos siameses, vivem uns só vive se houver o outro. Não, o centro tem que viver para além dos extremos. E eu acho que esse pode ser um dos temas que... Muito bem. Joaquim, vamos voltar assim. O Joaquim há bocado queria regressar ao Trump para explicar, para enquadrar tudo isto. Não, eu quero regressar ao Trump, aos evangélicos, sim, às posições radicalizadas que, seja à direita, seja à esquerda, conduzem à guerra civil e à guerra entre Estados. Porque o problema da radicalização não está naquilo que propõe, está naquilo que provoca, muito antes das suas propostas poderem ser realizadas. O ponto dos evangélicos no Brasil e no apoio ao Bolsonaro, ou a questão do aborto e as posições
das várias seitas religiosas que existem nos Estados Unidos, depois traduzem-se em medidas de política dos partidos ou, o que ainda é mais grave, em votações nos parlamentos, no Congresso americano. Ora, porquê é que isso é mais grave? Porque é a radicalização na sociedade repercutindo nos partidos políticos. Mas também são os partidos políticos que passam a viver dessa radicalização na sociedade. E, portanto, são dois motores em funcionamento, acumulando um com o outro. E é isso que torna difícil o controle democrático. Vamos passar então para o segundo ponto. Como sabe, tínhamos posto na agenda também a Cimeira da NATO e o que ela significa. Joaquim, a NATO primeiro está em transformação, não é? E não é apenas por causa da adesão da Suécia e da Finlândia, se a Turquia deixar passar, mas porque de repente, de um momento para o outro, decidiu colocar 300 mil soldados de prontidão no flanco leste da Europa. Isto significa uma nova estratégia, um mundo novo? Não, significa um novo mundo com um novo sistema de equilíbrios. Nós aqui há muito tempo, quando esta questão da Ucrânia apareceu, tínhamos a imagem do sapo a ser cozido em lume brando. E, de facto, não há dúvida que o alargamento da NATO, incorporando antigas repúblicas da União Soviética, constituíam o panelão em que se estava a aquecer a água para cozer o sapo. E também não há dúvida que o Putin tem cada vez mais cara de sapo. Isto é o caso de a caricatura ter encarnado no caricaturado. Isto quer dizer que a incompetência política do Putin provocou exatamente o oposto do que era a sua intenção. E quando quer fugir da panela em que está a ser cozido, de facto aquilo que lhe aconteceu foi mergulhou na própria panela. O que é que a NATO mostra? Primeiro, em primeiro lugar, mostra que a única dissuasão possível para um imperador que enlouquece é rodeá-lo de minas para que, se ele se movimentar, estoura com as minas. Portanto, o conceito estratégico da NATO deixa de ser integrar a Rússia na organização com tratados, na organização do mundo com tratados vinculativos, porque o que o conceito estratégico da NATO, o novo conceito estratégico, mostra é que a NATO interpreta a Rússia como um inimigo. Mas é mais do que isso. O novo conceito estratégico da NATO mostra que os estrategas da NATO consideram que a China está a utilizar a Rússia para destruir a ordem que vinha da Segunda Guerra Mundial, em que a China praticamente não teve nenhum papel, e apanhar os pedaços, para poder abrir o espaço para que a China se afirme. E, portanto, se a NATO fica a olhar apenas para o Putin, perde de vista aquilo que realmente está a acontecer, que é o Putin está a ser usado pela sabedoria chinesa, que é tão antiga como a sabedoria do Vaticano, e, portanto, temos que olhar para os movimentos da China com uma dose de respeito estratégico que é completamente diferente do respeito estratégico que podíamos ter perante um Calígula, perante um Nero ou perante um Putin. Esses, ou perante um Hitler. Esses, apesar de tudo, são
dirigentes políticos que podem ser denunciados facilmente. Agora, os estrategas orientais de cultura chinesa são muito mais difíceis de denunciar, porque se servem de todos os instrumentos por todo o mundo para criarem as condições favoráveis para a sua afirmação. Joaquim, à medida que as semanas vão passando, a situação vai ficando mais tensa. Agora é o enclave de Kaliningrado, porque a Rússia reivindica aquela passagem física pela fronteira. Ora bem, porquê é que isto são assuntos tão pesados ou tão importantes, sabendo que, por exemplo, a Transnistria também é um enclave russo e não há nenhuma ligação física do território russo até à Transnistria? Isto é uma desculpa do Sr. Putin para ir adensando o conflito? Eu não sei responder a esse tipo de questão, porque é um bocado o problema dos surdos. Não são sensíveis às variações que introduzem novidades. Sim. E respondem para a configuração anterior. Um dos erros dos tempos do Hitler foi justamente a tentativa de conciliação com aquilo que não era conciliável. Sim. Ora, na questão do Putin, tal como na questão do Hitler, não há nada que o Ocidente possa oferecer que satisfaça as suas necessidades. Porque a ambição é mesmo imperial. É o regressar ao mundo anterior. Não, é que a imagem que ele quer transmitir da Rússia não tem correspondência com as possibilidades efetivas da Rússia. Okay. E, portanto, quando ele declara que tem armas que são de uma superioridade absoluta, que não são detectáveis nem são controláveis, é o mesmo que declara quando bombardeia um centro comercial, que aquilo não era centro comercial, era um depósito de armamento. Ora bom, esta percepção de que o poder transforma a mentira em verdade é a mesma percepção do falsificador de notas que, quando é apanhado a passar nota falsa, diz: não, estas são as verdadeiras, as falsas são as que você tem. Ora, este tipo de habilidade, só quando se tem arma nuclear, só pode conduzir à afirmação, que é a afirmação mais dramática de todas, que é, quando estiver em causa um interesse vital da Rússia, o seu responsável tem o direito de usar a arma nuclear. Joaquim, estamos mais próximos de uma guerra. Ou seja, acha que mais dia, menos dia, nós vamos ter mesmo um conflito entre a Rússia e a NATO? Não, nós não vamos ter o confronto entre a Rússia e a NATO porque os chineses não vão deixar. Prova de que os chineses não vão deixar. O que é que quer dizer isso? O seu imperador declarou esta última semana, na semana passada, que para resolver o conflito da Ucrânia é essencial voltar ao respeito pela Carta das Nações Unidas. Este foi digamos, o toque de finados para esta missa, porque mostrou ao Putin que, de facto, a violação da regra essencial da ordem internacional, que é o que está registado na Carta das Nações Unidas, é para ser cumprido. E, portanto, até para se defender a ele próprio, o imperador chinês introduziu uma regra a que todos os outros têm de obedecer, porque o próprio imperador é quem invoca essa regra. E o imperador chinês invoca a regra
da não interferência nos assuntos internos. Mas a China vai sair mais forte disto tudo, indiscutivelmente. Não, porque a Rússia vai sair mais fraca e porque os Estados Unidos desviaram a atenção do Indo-Pacífico. Mas há também uma outra coisa, é que as Nações Unidas, que eram ridicularizadas pelo Trump, são agora utilizadas pelo imperador chinês como, digamos, método padrão, Sim. como o instrumento de medida. O standard. Pela primeira vez, o António Guterres tem um cetro de poder. Puseram-lhe na mão, e foram os chineses que lhe puseram na mão um símbolo que interfere nas decisões estratégicas de todos os Estados. Isto quer dizer o quê? Que também, em função desta crise, vamos ter uma reformulação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque os novos poderes chinês vai precisar desse instrumento de regulação. E, portanto, paradoxalmente, é o Guterres que estava a assistir ao fim das Nações Unidas que vai ser usado para o renascimento das Nações Unidas. Tem um balão de oxigênio. Porque o mundo precisa desse método padrão. Sim. Jorge, voltemos então à NATO. Esta cimeira, em tua opinião, representa um mundo novo? Uma ordem nova? Quer dizer, quem quis, no fundo, abalar a ordem mundial estabelecida foi o Sr. Trump. Ao fazê-lo, fez renascer o papel da NATO como conceito estratégico de defesa do conjunto de países que fazem parte da NATO. Mas o que é mais paradoxal no reforço da NATO e das Nações Unidas, versa há pouco aquilo que falávamos da fratura na sociedade americana e da fratura dos eleitorados na Europa, é que ao mesmo tempo que a NATO faz uma defesa do seu conceito estratégico, é para defender que tipo de sociedades contra quem? Onde é que eu quero chegar? A Rússia dizia-se que estava muito mais ligada a todos os movimentos nacionalistas dos diferentes países. Nós temos de lembrar o que é que se passou na eleição de Macron, o papel que teve Mário Draghi, que teve o Sr. Scholz, para dizer que Macron era o candidato certo para ser eleito em França, enquanto os países que não estavam no tal conceito da NATO estavam a apoiar os partidos mais nacionalistas e mais, se quisermos, extremistas. E, portanto, há um paradoxo em que as sociedades fazem uma espécie de voltam mais a um conservadorismo, mas, ao mesmo tempo, reforçam-se as instituições que defendiam os valores da antiga ordem internacional, que é a ordem da liberdade. E vamos a uma coisa concreta para as pessoas perceberem isto. Nós estamos ofendidos, não é o termo, estamos, enfim, uns consternados, outros admirados, pelo facto, nos Estados Unidos, do Supremo Tribunal Federal decidir que aquilo passa a ser um assunto de Estados. E na Europa não é verdade que cada Estado tem os seus direitos relativamente ao aborto diferentes. Então o que é que nós estamos a dizer? Nós estamos a dizer é que as comunidades têm que absorver, as leis das comunidades têm que absorver um bocadinho o sentimento das próprias comunidades. Ora, aí é que está, o Joaquim tem razão, onde é que isto é uma grande descontinuidade, porque a descontinuidade é, a NATO vai servir para quê? Para que é que vão servir as Nações Unidas? Para que é que vai servir a China? Porque é que vão servir as instituições federais no mundo que está todo ele em ebulição? E, portanto, a descontinuidade é, quem quiser pensar que a NATO vai ser igual, não vai. Quem quiser pensar que os países vão, relativamente a um conjunto de matérias, se vão posicionar de forma tão linear, tão, diria,
É evidente que vai para ali? Não é evidente e não está a ser evidente. E, portanto, há aqui eu diria que é um momento das sociedades muito, muito importante que nós estamos a passar, porque vemos aqui ao lado em Espanha, a crispação em Espanha entre a esquerda e a direita é uma coisa assustadora. Não, e as tentativas de controle de poder, a transferência, não é isso? E a transferência de guerras ideológicas, filosóficas, para dentro das instituições políticas, para dentro das instituições autonómicas. Tudo isso vai criar uma tensão nos sistemas que depois nós não sabemos como é que se pode resolver. E, portanto, a questão da NATO, eu acho que é a verdade que a NATO é basicamente uma arquitetura de defesa, portanto não vai ser de ataque, mas é uma defesa que se tornou avançada, ou seja, movimentou-se, não estava parada à espera que os acontecimentos lhes surjam. E não, agora vou movimentar, antecipa-se ao movimento. E, portanto, o que é que isso significa? Significa que está a fechar, mas há uma pergunta que nós vamos ter que fazer. Mas a NATO, está ela toda alinhada com toda a estratégia, diria, de dissuasão com a Rússia? Não está. Basta olhar para a questão da Turquia, por exemplo, e ver que a Turquia, relativamente a um conjunto de matérias, das sanções e tudo o que a Europa está a fazer, não está assim tão de acordo. E portanto, a abertura dos portos? E a abertura dos portos, tudo isso. Portanto, nós temos um momento realmente... Aí o Joaquim fala em descontinuidade, eu acho que desta vez é mesmo... Eu acho que não é uma descontinuidade, é uma placa tectónica. Sim. É natural que se formem novos oceanos e novos montes. E está tudo a mexer. Tudo. E já há terremotos no Afeganistão que parecia que eram só montanhas, mas afinal as montanhas mexem-se. Não é só o Maomé que tem de se mexer. Mas este tema é particularmente importante em relação ao futuro que se está agora a abrir, porque vai voltar a colocar a questão essencial da soberania e das alianças. Em soberania, no conceito de soberania, não há nenhum poder acima desse poder. Mas, se há alianças, é porque é necessário alargar o poder que se tem com o poder de outros que são nossos aliados. Esta diferença entre soberania, que é uma forma de isolamento, e aliança, que é uma forma multilateral, vai constituir o critério de formação das novas entidades políticas depois das crises que estamos a viver no presente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que onde na teoria do Estado havia a regra da subordinação voluntária de cada cidadão à estrutura de valores e de leis do Estado, passará a haver uma subordinação voluntária das soberanias nacionais àquilo que for a estrutura de valores e de instrumentos da aliança. Ora, o que a NATO vai ser, o que as Nações Unidas vão ser, são estruturas de alianças, onde todos os que participam aceitam a subordinação voluntária a essas regras e a essas políticas para ter acesso a esses instrumentos. É porque nenhum Estado, nem mesmo o chinês, pode existir em total autonomia soberana, que é preciso ter a arquitetura das alianças. E as instituições políticas vão ser geradoras de Estados em função daquilo que são os seus espaços de aliança e os seus sistemas de recursos. Esta perspectiva
de que é a aliança que fundamenta a liberdade e a autonomia, vai dar conteúdo à frase: é o exterior que oferece as oportunidades para o desenvolvimento do interior. O que é este exterior? É o mercado internacional, é alargar o espaço dos que compram os produtos que os outros produzem. Posso só aqui acrescentar uma coisa que o Joaquim está a dizer? E há aqui um tema que é muito relevante, que é, na política nacional, não aparecem partidos que deveriam dizer: nós queremos ser mais federalistas. Porquê? Porque estão com medo dos nacionalismos e, portanto, os partidos que deveriam perceber que a solução é global e, portanto, deviam dizer: nós temos que ser mais federalistas, temos que ter mais a Europa a decidir sobre algumas matérias, têm dois receios. Tem o receio que a Federação comece a entrar nos tais temas fraturantes da sociedade, e essa é uma estratégia. E há uma coisa interessante que vi hoje num texto e que é interessante notar isto. A Iniciativa Liberal, acho que foi à manifestação do LGBT no Porto, e foram corridos de lá. Isto é muito importante perceber, porque um partido liberal em que se quer afirmar que aceita a liberdade de escolha das pessoas, aquele movimento específico tem uma agenda que não é uma agenda das pessoas, é uma agenda de natureza política, ideológica, de subversão dos valores da sociedade. E grupo de interesse. E do grupo de interesse. Isto é importante perceber. Então, o que é que acontece? Os partidos tradicionais, que deveriam estar a defender a Federação por causa da escala de recursos, têm receio por dois motivos. Têm o receio do nacionalismo, dos partidos nacionalistas, dizem: não, nós senhores vão decidir tudo sobre nós vamos perder completamente a nossa autonomia, a nossa soberania, e ao mesmo tempo vão-nos impor regras de vida, de convívio, que nós não estamos de acordo, que é aquilo que está-se a passar, por exemplo, com a questão do aborto. E, portanto, é aí que agrava mais a descontinuidade. Nós estamos numa situação em que não temos dirigentes políticos que sejam clarividentes de dizer: meus senhores, nós temos de defender isto. E que sejam claros e assertivos no que temos de defender e para onde é que temos de caminhar. E para caminhar, porquê? Porque querem fazer o jogo todo, quer dizer, não querem ficar mal em lado nenhum, querem ficar bem com todos. Aliás, hoje Joaquim... Deixe-me dar um exemplo histórico que todos nós vivemos. Sim. Em 74, 75, esta dimensão exterior, fosse na NATO, fosse nos partidos amigos alemães e ingleses e franceses que ajudavam à formação dos partidos portugueses, fosse na distribuição de recursos para investimentos e para modernização. Esse período foi todo ele marcado pelo recurso ao exterior como revelador das possibilidades internas. Sim. Uns anos depois, quando entramos em bancarrota, o recurso à Troika era a maneira de ter o exterior a influenciar a evolução interna. E sempre entrando nos tais temas fraturantes da política interna. O que é que nós fizemos nesses dois períodos completamente diferentes? 74, 75 e 2010, 2011, 2015. No primeiro caso, absorvemos esse efeito externo e passamos a dizer: fomos nós que conseguimos fazer. Isto é, tornamos o exterior no interior. Em 2011, 2010, 2011, o que é que fizemos à intervenção externa pela via da Troika? Rejeitamos e dissemos: não, isto é perda de soberania. O que é que alguns conservadores sociais-democratas dizem da participação de Portugal na União Europeia?
É uma perda de soberania do Parlamento português porque, não dizem, mas deviam dizer, porque quando o Parlamento português se porta mal, é o exterior que vem denunciar esse comportamento. Ora bom, isto é tão importante e foi tão significativo no caso português que nos permite concluir que, a haver uma nova ordem mundial, ela vai ser configurada por centros de racionalização que produzem as soluções para os problemas que as políticas nacionais provocam. Mas, Joaquim, isto leva-me a um tema que eu acho que era importante para as pessoas perceberem. Nós só temos este tema do debate na Europa. Se a Europa se mantivesse como CEE, certo. É isso mesmo. Se mantivéssemos como CEE, nós não tínhamos problema nenhum. Pois, o problema é que nós, não, mas é que os movimentos, cuidado, é que os movimentos começaram à esquerda, na extrema esquerda. A extrema esquerda percebeu que alterar a agenda nacional era ir para a Europa. Como agora António Costa está a perceber que através da Europa consegue influenciar Portugal. Mas só que foi introduzir na agenda europeia temas que fraturam as nações. E se nós nos contivéssemos relativamente às questões de natureza económica, natureza estratégica e, diria, natureza de um conjunto de valores constitucionais que estavam na formação da Europa, provavelmente nós não teríamos estas tensões. Portanto, não é por acaso é que na Polónia e na Hungria... Estás a dizer que nós não devíamos ter evoluído nem para uma União Europeia, nem para uma União Monetária? Não estou a dizer. O que estou a dizer é que nós temos que evoluir percebendo... Na altura que quando entramos na Europa, era o comboio a não sei quantas velocidades. Sim, certo? 2 velocidades. A 2 velocidades. Agora não, agora temos os dirigentes que acham só a uma velocidade, que é o TGV, e a que até já sabem o caminho. Ora, passageiros que nem sabem a que velocidade é que anda o TGV, não sabem para onde é que os querem levar e estão a querer-los empurrar para isso. Eles não querem entrar nesse comboio. Sim. Quando nós olhamos para a fratura nos Estados federais europeus, nos Estados nacionais europeus da Federação Europeia, vamos admitir que a Europa se tornava numa federação, nós temos que perceber que a realidade polaca não tem nada a ver com a realidade portuguesa. Se um burocrata em Bruxelas ou um governo politicamente, um governo federal, não perceber isto, então não percebe a federação que está a gerir. E, portanto, nós estamos numa situação única em que aceitamos aquilo que nos agrada, rejeitamos aquilo que nos desagrada, mas depois não conseguimos dar passos para resolver o problema concreto, que é o quê? É usar a Europa a nosso favor. Joaquim, isto leva-nos ao último ponto, que é a enigmática frase do professor Marcelo Rebelo de Sousa no artigo do Expresso desta semana. Vamos longe do fim da história. Eu li o artigo da Ângela Silva e fiquei com a sensação que o presidente Marcelo sentiu necessidade de se vir justificar ao país porque é que continua a andar com o governo ao colo, o governo do doutor António Costa. E o melhor exemplo disto nós assistimos na semana passada, porque tivemos numa primeira instância o presidente a criticar o caos, literalmente o caos que se verifica nas urgências em Portugal neste momento, e na semana seguinte, ou 2 ou 3 dias depois, vem dizer que afinal a culpa não é desta ministra, não é do ministro anterior, nem do anterior, isto tem uma série de anos. Como se 7 anos não fosse tempo mais do que suficiente para pôr alguma ordem na saúde. Ó Joaquim, isto é Marcelo Rebelo de Sousa vintage, que é, como dizia há bocado o Jorge, por um lado, não quer dizer ao que vem, não quer tomar posição sobre os assuntos, deixa as pessoas sempre com aquela ideia de que ele está a jogar uma no cravo, outra na ferradura, e entretanto o país vai perdendo o rumo, porque ninguém sabe para onde é que a gente devia ir neste momento. Uma frase de que o Marcelo Rebelo de Sousa serve muitas vezes, que é o azar dos távoras, pode-se aplicar agora a ele. Porque o que é que foi o azar dos távoras? Foram apanhados a reunir meios financeiros para desencadear uma ofensiva contra o rei. E claro que acabou mal.
No caso do professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, o que lhe aconteceu, como já dos Távoras, foi ter 3 governos de António Costa. Uhum. Não bastava um, não. Foi repetido 2 vezes, 3 vezes. E o que é que fez Marcelo Rebelo de Sousa durante essa sequência de 3 governos do António Costa? Diz agora que na geringonça de que o 3º governo de António Costa se liberta agora, não se fizeram as reformas estruturais que o António Costa, 3ª versão, deve desencadear a partir de agora. Só que Marcelo Rebelo de Sousa não refere é que, ao permitir que tivesse existido o 1º e o 2º governo de António Costa, condenou o país a não ter as condições financeiras e de motivação estratégica para essas reformas estruturais. Exato. Quando agora se diz na saúde a classe médica envelheceu, não foi substituída, bom, mas isso sabia-se há muitos anos. E, portanto, não é uma questão de ficar parado à espera de que a profecia se concretize. É, sabendo que vai ser assim, o que é que se faz para ser diferente? Porque se é para ser igual, será cada vez pior. E isso é que é a função de um político, não é? Porque o político sabe, ou tem de perceber o que vem aí e tomar medidas para evitar que aquilo aconteça. Mas o azar dos Távoras não se aplica só ao Marcelo, também se aplica ao António Costa. É que enquanto teve geringonça, tinha explicação para não fazer nada. Pois. Era a geringonça que não o deixava andar. Agora, não só não tem geringonça, como tem maioria absoluta. Pergunta-se, o azar do PS é que teve maioria absoluta com o... Teve maioria absoluta no Parlamento, porque tem mais deputados que lhe permitem... Eu não quero dizer o nome. Ah, ok. Com o José Sócrates. Teve maioria absoluta com o José Sócrates e agora tem maioria absoluta com o António Costa. Sim. O problema com o António Costa é que pode voltar a dizer, como disse do seu anterior primeiro-ministro, que tem direito à sua verdade. Sim. O António Costa também terá direito à sua verdade. Agora, o que um e outro, isto é, José Sócrates e António Costa, não podem ignorar, é que a verdade histórica de cada um é negativa para cada um. Pois. Porque se só lá tivessem estado, sei lá, como o Nobre da Costa, o tempo entre a nomeação e a queda no Parlamento, não podemos culpar de nada do que aconteceu. Claro, não é o caso, são 7 anos. Agora, neste caso, é completamente diferente. E, portanto, a questão que se coloca é esta. Ninguém é obrigado a ser político. Mas, se aceita ir para uma carreira política e consegue ter um apoio maioritário, como é preciso para um Presidente da República, mas como este atual Primeiro-Ministro também tem, se tem um apoio maioritário, então tem de fazer reformas estruturais. Não se pode refugiar na concepção de se não fizer nada, continuo no mesmo lugar. Porque isso, em política, só existe para a ditadura. E mesmo na ditadura, como qualquer ditador descobre, tem de andar muito depressa para conseguir ficar no mesmo sítio. Porque se não anda muito depressa, é
esmagado pelas circunstâncias. Jorge, este pormenor que o Joaquim referiu, que é António Costa porta-se e Marcelo justifica com é preciso dar tempo porque havia uma geringonça e agora é que o Governo pode decidir se quer fazer reformas estruturais ou não. Mas a verdade é que António Costa tem uma maioria absoluta e, portanto, a maioria absoluta chega-lhe para não ter de fazer qualquer período de nojo, faça aquilo que andou a fazer até aí, porque, como dizia o Joaquim muito bem, isso era a desculpa para não fazer nada. Ou seja, o artigo do Expresso, nesse aspecto, está a legitimar aquilo que é a versão que o professor Marcelo Rebelo de Sousa quer passar para o país, mas não corresponde à ideia de um reformador, porque senão ele tinha que ter um papel diferente na sociedade. Bom, eu no think tank de hoje vou ter que criticar o Joaquim, não é o professor Marcelo. E vou criticar o Joaquim para percebermos o professor Marcelo. O Joaquim trabalhou com 3 presidentes. Ramalhianes, Cavaco Silva e Mário Soares. Mário Soares. Estava habituado a presidentes, não estava habituado a reis. A grande diferença que eu vejo entre os anteriores presidentes com quem o Joaquim trabalhou e o rei Marcelo é que se nós assumíssemos, e isto é importante para eu votei no professor Marcelo. Eu também. Estou arrependido, mas... como eu digo, votei nele, humanista, um católico, afável, conciliador. Sim. Portanto, todas as características do Marcelo estão lá. Mas nós esquecemos de uma coisa, nós estávamos a votar para um rei. Ora, o professor Marcelo tem um problema, não é rei e tem uma Constituição semipresidencialista. E, portanto, ele está... E mais, e se nós olharmos para o trajeto político do professor Marcelo, que é brilhante, e também como pessoa, o que nós percebemos é que não é uma pessoa de confronto. Eu estou a imaginar o professor Marcelo a não querer dar a nota ao aluno António Costa. Ele andava sempre a dar notas. E agora não consegue dar a nota. Pois, é verdade. Não consegue dar a nota porque na prática ele já não é só o professor, ele é o reitor. E, portanto, também tem que proteger o aluno da violência do professor, que é ele. E, portanto, o professor Marcelo vive dentro de uma... Dividido entre rei, presidente e professor. É um metro de borracha. Estica e encode. Exatamente. E isso é que é um problema. Ora, o país... E depois há aqui uma outra... E é importante perceber essas reações do professor Marcelo, porque são reações, obviamente, legítimas e, como é que eu ia te explicar, e que querem, de alguma forma, apaziguar alguma crispação que possa começar a nascer na sociedade em face da dimensão da crise. Mas quando no artigo de Expresso ele refere, ou é referido no artigo de Expresso, a ideia que o professor Cavaco está lá, então nós estamos a entrar no confronto de 2 personalidades sociais-democratas com trajetos de vida política ativa muito significativos, mas que entendem o exercício dos poderes políticos de forma completamente distinta. Ora bem. E, portanto, o que o professor Marcelo está a fazer... O professor Marcelo ficava bem numa Constituição... Não, o professor Marcelo está a escrever no exercício do cargo as suas memórias. Ou seja, ele já está a registar como é que se vai explicar perante a história. É verdade. Está a auto-justificar-se. Mas, Jorge, a personalidade de Marcelo é mais adequada a um regime parlamentarista, não é semipresidencialista. Porque não, a Constituição... Eu diria monárquico. Exatamente, porque a Constituição dá-lhe poderes para ele poder tomar decisões. A verdade é que Marcelo tenta fugir dessas decisões como o diabo da cruz e de se identificar com os portugueses objetivos. Que votaram no professor Marcelo, vamos lá ver. Já sabiam isso? Teríamos que saber isso. Eu acho que no professor Marcelo, diria como aquela famosa frase de Churchill, todos os regimes que conhecia, a democracia era o menos mau. Era o menos mau deles todos. No caso, na votação, penso que para a Presidência da República, pareceu-me na altura que era assim. E, portanto, não tinha grandes alternativas. E, portanto, eu, podendo, como cidadão, exigir que o professor Marcelo faça mais, eu julgo que é um bocado... Como é que é de explicar? O Joaquim está a pôr... Ninguém é obrigado a ser político. Tomei aqui a nota que o Joaquim disse.
E é verdade, ninguém é obrigado a ser político, mas aquele é um político especial. Mas se assume ser, tem que tomar decisões. Pronto, é um político... Nós não podemos esquecer que o Marcelo Rebelo de Sousa é da geração dos netos do Sr. Presidente Américo Tomás. E brincava com os netos do Sr. Presidente Américo Tomás nos Jardins de Belém. Ora, o que aconteceu depois do 25 de Abril, e de facto eu participei nisso, é que foi preciso inventar o que era ser Presidente da República numa democracia. Porque nunca tinha havido. Não havia tradição. E não valia a pena estar a perguntar aos que tinham trabalhado no Palácio e no anterior não faziam nada. Eu lembro-me de falar imenso com o Pereira Coutinho, que era o secretário-geral da Presidência da República, para tentar comparar como é que era e como é que tinha de ser. Ora, o que tinha de ser inventado. E, de facto, se em alguma coisa Ramalhianes é muito acima da média dos políticos portugueses, é porque percebeu isso mesmo e fez uma coisa nova. Ora, isto para quem é presidente, depois de ter sido da geração dos netos do Sr. Presidente Américo Tomás, tem especiais dificuldades. E é preciso ter uma perspectiva radicalmente nova para conseguir lidar com a situação que Marcelo Rebelo de Sousa herdou de Cavaco Silva. E a situação que herdou foi uma aliança que não era estável nem era coerente e que tinha de ser sujeita a um protocolo de acordo entre os participantes, que depois o Partido Comunista apresenta como vários acordos entre os diversos partidos. Ora, a dificuldade de Marcelo Rebelo de Sousa é que, tendo recebido essa herança de Cavaco Silva, não quis manter a condicionalidade dos acordos simultâneos. Vou fazer não uma profecia, mas um prognóstico. E o paradoxo é que veio a ter uma maioria absoluta de um só partido que não precisa desses acordos. Exatamente. E agora vê-se o que é capaz de fazer. Mas eu vou fazer aqui um prognóstico, uma profecia. Para fechar, o Presidente Marcelo Jorge, para fechar, vai criar um Presidente, o próximo Presidente da República. Os portugueses, quando olharem para o próximo Presidente da República, vão olhar que tem que ter um Presidente da República que não necessita de ser conflituoso, mas tem que ser escrutinador e tem que ser exigente. Porque se nós olharmos o trajeto todo do professor Marcelo, com os incêndios, com o Pedrógão, com tudo o que se tem passado, com toda a escandaleira que houve, e com o que não se mexe na sociedade portuguesa, com os temas do Serviço Nacional de Saúde, quando nós olhamos para tudo isto numa longa série, nós percebemos que há aqui não é uma demissão, mas é um alinhamento. É um alinhamento, é qualquer coisa de estranho, ou seja, não há uma denúncia escrutinadora que não precisa de ser no sentido, por conflituoso, mas precisava de ser escrutinador. Claro. Porque é isso a Constituição obriga o Sr. Presidente da República. Quando o Dr. Mário Soares dizia, o Joaquim deve lembrar, o direito à indignação. Sim. O direito à indignação o que era? As pessoas têm direito de dizer que isto está mal e de se indignar. O professor Marcelo não. Quando alguém se indigna, a primeira coisa que faz é paninhos de água quente. Sim, mas com o Dr. Mário Soares também temos que saber que o direito à indignação era bom quando era contra o Cavaco Silva. É verdade. Não, certo, mas era agora, vamos ver um pequeno ponto. Quando eu trabalhava com o Pinheiro de Azevedo, que foi depois do 25 de novembro, e antes das eleições de 76, o Pinheiro de Azevedo dizia-me: menino, tu não sabes nada de política, porque a política é um pêndulo. Agora foi para a esquerda, agora vai ter de ir para a direita, portanto tu não precisas de fazer nada. Bom,
o facto de eu ser um jovem inocente quando ouvia estas coisas não me levava a acreditar nisto, porque dizia, Pinheiro de Azevedo não tem razão nenhuma. Mas ainda hoje me lembro de que ele me obrigou a pensar nisto. Pois. Ora bom, isso significa que a responsabilidade na política não é ter convicções próprias, concepções perfeitamente bem definidas. Isso tem o Putin. E é justamente essa rigidez que o faz cometer erros, porque provoca o contrário daquilo que realmente queria obter. Portanto, é preciso ter uma flexibilidade para perceber o que é novo. No caso do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, a dificuldade dele é perceber o que é novo. Esse é, em grande medida, o defeito dos bons alunos de cadeiras estabilizadas e, digamos, com uma tradição funda, como é o caso do direito. Sim. O bom aluno é aquele que trabalha na teologia, é a mesma coisa, no estudo das religiões. O bom aluno é aquele que trabalha uma coisa que já é conhecida de todos. Ora bom, não dá direito a prémio Nobel, porque se é conhecida de todos, já está ciência estabelecida. Quando aparecem coisas novas, a dificuldade do bom aluno é não estar treinado para essas coisas para essas novas. eventualidades. Bom, temos que fechar, porque já vamos muito para além da nossa hora. Chegámos ao final do programa desta semana. Tínhamos há bocadinho 1500 pessoas em direto e eu peço desculpa por termos ultrapassado a hora. Para o final, fica apenas recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Antes de me despedir, quero apenas agradecer a quem está em direto, pedir a estas pessoas que estão a ver e outras que vão ver ainda, aquilo que nós pedimos sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais, também sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais lado nenhum. Quanto a nós, voltaremos na próxima terça-feira. Fique bem e tenha uma grande semana.